Pois bem, antes de iniciar a demonstração aqui da ferramenta, nós temos que conversar a respeito de uma questão bastante controvertida aí na internet, que é o fato dessas ferramentas serem apontadas aí como ferramentas maliciosas, né? E sobre isso, o próprio desenvolvedor do Nearsoft faz os comentários aqui no blog dele. Deixa eu localizar aqui para vocês verem. E isso ocorre, na verdade, em função do fato de que essas ferramentas, invariavelmente, elas têm um comportamento semelhante com o software. Nós estamos falando aqui de vírus, semelhante de vírus, de malware, né? Nós estamos falando aqui de ferramentas que, na verdade, buscam recuperar senhas que estavam salvadas aí de modo criptografado pelo browser, buscam a chave de registro do Windows, enfim, coisas que malwares eventualmente fazem, né? E há registros aí, inclusive, da utilização dessas próprias ferramentas aí da NIR, empacotadas em programas maliciosos, né? Motivo pelo qual alguns antivírus, não só pelo próprio comportamento delas em relação ao que elas fazem no sistema operacional, lendo registros ou tentando recuperar senhas criptografadas, mas também porque alguns programas maliciosos já empacotaram essas ferramentas aí para o seu uso indevido, vamos assim dizer, né? E a grande questão fica então, né? Com caneta você fura um olho ou escreve um poema. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque então o que os antivírus fazem não é de todo errado, são ferramentas potencialmente maliciosas, vamos assim dizer, né? Dependendo do uso que você vai fazer. Mas então isso acaba sendo muito controvertido na internet, e no momento em que você já vai descompactar o arquivo, vai abrir o seu zip, né? Se você já abrir o zip aqui e não desabilitar o seu antivírus, ele já vai começar a te alertar de Trojan, de um montão de coisas aí dentro dessa ferramenta. Então, em função desse comportamento aí também, desse mau uso, vamos assim dizer, né, o próprio desenvolvedor já faz um comentário aqui, meio que se queixando de ter suas ferramentas aí apontadas pelos antivírus, na verdade são falsos positivos, mas ele já se queixa aí desse problema. Se você buscar a palavra malware lá no site da NIR, ele já te fala uns artigos que ele escreveu. O último aqui, ó, as empresas de antivírus causam uma grande dor de cabeça para os pequenos desenvolvedores. E aqui ele conta toda essa história que a gente está falando. E destaca que a própria CIS Internals, as ferramentas CIS Internals, antes de serem adquiridas pela Microsoft, também eram apontadas aí pelo antivírus como ferramentas maliciosas, né? Mas aí a grande questão fica, confiar em quem? Isso é frequente aí na área de segurança, né? E para que a gente não fique, então, somente com essa fonte de informação do próprio desenvolvedor, né? Fizemos uma extensa pesquisa para reafirmar aí esse contexto, no qual a gente encontrou várias coisas interessantes. A primeira evidência, vamos assim dizer, né, de que o software pode ser utilizado é que ele é citado como uma referência aí em várias publicações de livros, e aqui aproveito para deixar para vocês algumas dicas então de livros também, né, como um utilitário importante aí na análise de malware e nas operações forenses, né. Então, diferentes publicações e livros têm a referência, a citação das ferramentas da Nearsoft aí como algo útil e importante para a atividade forense, né? Daqui a pouquinho a gente vai até discutir sobre o uso ou não dessa ferramenta na máquina do investigado, do suspeito, como fazer esse uso, mas qualquer que seja o caminho, em várias publicações aí de livros, a ferramenta é citada como referência para fazer várias coisas. Do mesmo modo, vários blogs aí de forense, dentre uma extensa lista de ferramentas, citam
os arquivinhos e as ferramentas da Nearsoft, não é? Também o próprio Kane contém aí dentro dele, o Kane é um sistema operacional forense, né? Algumas coisas da Nearsoft. Então, ele possui esse, vamos dizer assim, salvaguarda também dessas publicações aí. E na sequência aqui dessa navegação, a gente vê vários outros sites forenses com citações aí ao Nearsoft, livros, outros livros, não é? E até mesmo uma publicação do próprio SANS, que, como bem sabemos, uma referência aí, utilizando um apontamento para baixar um link, um programinha do Nearsoft para fazer forense de malware, né? Ainda nessa mesma linha de análise aqui, contestando ou confirmando o NIR como um software malicioso, né? A gente encontrou aqui uma publicação da Sophos bastante interessante, que diz que os aplicativos da Nearsoft são potencialmente indesejados, mas que não são maliciosos. Olha só que interessante. A Nearsoft é uma lista de aplicativos potencialmente indesejados que não são maliciosos, mas podem ser usados por atacantes para roubar credenciais em computadores. E essa foi uma definição bem precisa no meu entendimento, já que depende aí do que vai ser feito com essa ferramenta. Ela por si só não é maliciosa. Para concluir esse assunto, independente da maneira como você se sentir confortável ou não, utilizando essa ferramenta e vendo toda hora o seu antivírus pipocar e sendo então convidado a desabilitar o antivírus para poder utilizar essa ferramenta, mesmo com o aviso de Trojans do seu antivírus alertando para você aí, vale sempre lembrar a importância de baixar essas ferramentas só dos sites oficiais, né? Naturalmente aqui você tem até o hash dos arquivos, tanto da NIR quanto da CIS internos, já que se você pegar essa ferramenta em outro lugar, você pode baixá-la acompanhada aí de algum presentinho indesejado, vamos assim dizer. E aí, se nós pesquisarmos vários fóruns especializados na internet, aí a gente vai ver que essa questão é muito controversa, várias pessoas falando para não usar, outras falando para usar com confiança, que já utilizam a ferramenta há muitos anos e tal. E para encerrar, então, a gente traz aqui um post de uma referência na área de segurança, que é o Lenny Zeltser, um especialista referência para a gente aí, inclusive sugerindo, então, que a Nearsoft faz excelentes ferramentas aí de troubleshooting do Windows, de modo que, então, a questão fica fechada sobre o comportamento da ferramenta e o uso possivelmente malicioso, já que ela traz informações aí de grande valor, de senhas, de registro, que talvez coloquem ela nesses antivírus como maliciosa. Em qualquer caso, já fica a ressalva que você vai receber aí alertas das suas ferramentas aí de antivírus, e às vezes até Firewall não vai deixar você acessar esse site, né? E aí, para utilizar a ferramenta, tem que desabilitar o antivírus. Se não se sentir seguro e quiser fazer alguns testes, utilize uma maquininha virtual, e aí você pode trabalhar com essa ferramenta com mais tranquilidade. Por fim, mas antes de terminar essa explicação inicial, vale destacar aqui que é uma ferramenta gráfica. O NIR e seus utilitários executam aqui pequenos programinhas que vão alterar o estado da memória. Então, todas as recomendações sobre fazer análise a quente ou posterior são válidas nesse momento, né? Vai caber ao perito aqui a análise do que fazer, do que usar. Naturalmente, ele não vai usar todas essas ferramentas, até porque muitas das coisas que elas trazem aqui, você pode obter depois na análise do disco. Por exemplo, histórico de navegação na web, o cache de navegador, cookies, tudo isso vocês verão aí no vídeo do Autopsy, que você consegue retirar depois, naturalmente, se o disco não estiver criptografado, todas essas considerações que a gente vem fazendo e ainda vai fazer durante o curso aí, você consegue retirar isso com o Autopsy
no momento posterior, sem ser a quente, né? Então, antes de iniciar a demonstração da ferramenta, apenas uma ressalva aí quanto ao seu uso, já que ela, ainda que esteja sendo carregada a partir de um pendrive ou do seu flash drive forense, né, uma ferramenta gráfica que vai interagir com a memória e que tem muitos aplicativos, né? Então, a minha sugestão nesse caso é que você conheça todos esses aplicativos e selecione aqueles especialmente que têm funções não atendidas por outros recursos e softwares que fazem a análise posterior do disco sem ter que interagir com a memória.